Você sonhou que escondia um corpo? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte: Meu marido sonhou que ele tinha matado um homem e queimado ele para esconder o corpo. O que significa? Por favor, me responda. Minha vida está de ponta cabeça desde então. Bom, o que você precisa entender? Quando nós nos achegamos a uma vertente espiritual, a um braço espiritual, que é uma religião, é para o nosso bem. Nós queremos receber vibrações positivas, nós queremos magnetismo positivo, nós queremos que algo entre na nossa psique e nos faça acertar. Porque quando a gente se direciona para uma religião, para uma vertente espiritual, a gente já está admitindo que precisa desse tipo de ajuda, porque você não está autossapiente. É uma declaração de que você precisa de intersecção psicológica. Agora, se as coisas não estão indo bem na sua vida e você não está sendo assertivo, é claro que não está vindo aquilo que você busca, aonde você foi pedir. Porque quando você se envolve para uma religião, para um braço espiritual, você já está pedindo, você não está falando, mas é uma linguagem arquetípica. Não se precisa falar para se fazer entender a mensagem. Senão, para que mais serviria um braço religioso, uma religião, uma vertente espiritual? Então, muitas vezes, um sonho onde você sonha que matou alguém, que você está escondendo um corpo, cometendo injustiça, ele pode ser o espelhamento do que está acontecendo. Além de você não estar recebendo a vibração positiva da árvore a qual você confia, sim, porque uma religião também pode ser visto como uma árvore. Qual é o fruto que você está tendo na vida desperta? É podre, é amargo. Por quê? Tem um ditado que diz: se conhece a árvore pelo fruto, e a sua árvore ela é podre, porque ela deveria ter encaminhado para a sua psique pensamentos produtivos, ali magnetismo benevolente. Mas não está acontecendo isso. Todo mundo quer influência positiva quando se envolve para uma religião, para uma árvore. Ninguém se aproxima, ninguém vai até uma árvore para colher um fruto azedo, podre, amargo. Muito pelo contrário. Mas a pessoa pode sim ser hipnotizada. De repente você está indo até essa árvore por uma questão hipnótica. E de repente você está degustando frutos amargos e podres como se agradáveis e salutares fossem. Isso acontece. Você já viu na TV, em muitos vídeos, nós podemos ver exemplos disso. Você hipnotiza a pessoa e dá um limão para ela comer. Mas se você perguntar, ela vai dizer que é algo doce, que é algo bom, porque foi sugestionado para ela anteriormente que aquilo que ela estaria comendo seria algo agradável, doce, algo bom. No entanto, é um limão ali o que ela está comendo. E ela come limão mesmo, realmente come o limão como se um doce fosse. Então, primeiramente, quem sonha nesse sentido precisa rever ali os lugares espirituais, os conceitos espirituais. Existem crenças limitantes, auto-hipnoses negativas. A primeira coisa que uma pessoa precisa fazer é uma carta mágica, porque uma carta mágica ela vai servir como antivírus mental e ela vai servir como guia. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde lá eu tenho todas as minhas playlists em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Lá eu tenho a playlist chamada Carta Mágica.
Ali você aprende a fazer a sua carta mágica e como aplicá-la de uma forma muito simples no seu cotidiano. A carta mágica, uma vez feita e aplicada, ela vai fornecer para você uma auto-hipnose segundo aquilo que você quer para a sua vida. Por que que isso é importante? Porque todo ser humano, 100% dos seres humanos vivem hipnotizados. Alguns para o bem, outros para o mal, outros hipnotizados para os próprios interesses e outros hipnotizados, infelizmente, para servir aos propósitos de terceiros. É incrível, mas isso é realidade. Então, muitas vezes na vida desperta, a pessoa está agindo de uma forma vingativa. E a forma vingativa, o que que é? É uma frequência negativa, e toda frequência negativa gera magnetismo negativo. O que que é magnetismo negativo? Magnetismo negativo seria o mesmo que atrair mais coisas ruins ainda. Suponhamos que quando você opta pela vingança, mas você pode fazer isso inconscientemente, sem ter consciência disso. Você pode estar utilizando todos os seus potenciais, poder mental, corpos energéticos, etc., etc., para fazer a vingança. Mas você não está vendo, porque você está hipnotizado. No entanto, os poderes que você tem para fazer isso, somado aos poderes do subconsciente, isso realmente pode matar, sim, pessoas. E é disso aí que o seu sonho está falando. Aliás, é disso tudo que eu estou falando para você, que o seu sonho está falando. Então, o que que é uma frequência? Uma frequência é uma decisão, é optar por um comportamento, decidir-se por preceitos pré-estabelecidos. Então, você, quando opta por uma frequência, você vai sofrer o magnetismo daquela frequência. Se você entra em frequências boas, você atrai um magnetismo bom. O magnetismo que uma pessoa tem sempre vai atrair mais do mesmo, mais do mesmo. Se ela tem magnetismo bom, vai atrair coisas boas. Se é magnetismo negativo, vai atrair coisas ruins. Mas você só vai poder atrair magnetismo positivo entrando em frequências positivas. Então, na verdade, ali o que está acontecendo com você é esse processo todo. Aí, quando você toma atitudes vingativas ou negativas inconscientemente com os seus poderes, aquilo vem para os seus corpos astrais, todos os resquícios. Todas as consequências geram resquícios, pontos, que vêm para os corpos energéticos seus. Ali fica carregando o seu astral de coisa negativa. E muitas pessoas se vingam dos seus desafetos sem ter consciência nenhuma. E ela fica carregada, com o astral carregado, e nada caminha na vida dela. E depois ela começa a ficar doente, ela nem viu, ela nem percebe que aquelas pessoas que ela não gostava adoeceram, elas tiveram prejuízos, etc. Tudo que é coisa ruim foi para aquela pessoa. Ela nem faz uma ligação entre o desafeto dela e a má sorte do seu desafeto. Essa pessoa que ele mata e esse corpo que ele esconde, tudo isso são culpas inconscientes. São atos inconscientes. São pessoas que ele prejudica, tá? Mas isso por inobservância, por desatenção espiritual. É claro que para muitas pessoas é mais fácil continuar indo numa árvore podre do que admitir que aquela árvore é podre, porque a pessoa ela tem muito ego. Então, para ela vai ficar muito feio chegar e dizer para a comunidade, olha, infelizmente só agora eu estou conseguindo ver que essa árvore não presta, ela é miserável. Ela não acredita que vai descer uma energia do céu, uma luz divina sobre ela para proteger ela, porque ela está a serviço do que é verdadeiro. Ela se põe simplesmente a serviço do próprio ego. Não, eu vou continuar indo naquela árvore podre, miserável, porque, olha, admitir que eu estive errado tanto tempo é mais fácil para mim.
Infelizmente, tem gente covarde consigo mesmo. E é bem disso aí que esse sonho está falando, da covardia do seu marido. O que é matar um corpo e esconder e etc? É uma covardia. Mas é no trato, é nos trejeitos espirituais ali, que está havendo o grande erro, que não está vindo a somar em nada. Aí você está me dizendo, olha, por favor, me responda, minha vida está de ponta cabeça. O marido teve esse sonho e ela também está sofrendo com isso tudo. Mas eu só estou conversando com você sobre esse assunto porque eu tenho a solução também. Eu tenho duas metodologias que vão ajudar você a tirar o pé dessa lama aí. Aliás, dessa areia movediça. Você tem que começar a fazer a carta mágica independente de tudo, porque você precisa se desprender de hipnoses e coisas inconscientes que estão puxando você para a estagnação, para a negatividade. E a carta mágica vai, pelo menos por hora, começar a bloquear isso tudo, essas forças negativas. Porque lá dentro da parte subconsciente da psique serão lançadas novas informações através da sua carta mágica, que você vai aprender a fazer aqui no meu canal, na playlist Carta Mágica. Outra sugestão minha também que eu tenho é a de que você faça a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Porque a ressonância harmônica do professor Hélio Couto é algo extremamente positivo e eficaz. Vai permitir que o usuário dela veja a si mesma, como ela tem atuado até então aqui na terceira dimensão, aqui no planeta Terra. A pessoa terá uma autopercepção de si mesma. E são inúmeros os benefícios da ressonância harmônica do professor Hélio Couto, e eles vêm de encontro a isso que você está tentando resolver na sua vida. Todos esses emaranhados aí, porque isso é um rolo tão grande e tão cheio de pontas negativas que só mesmo uma ferramenta poderosa como a do professor Hélio Couto poderia vir a somar aí nesse momento da sua vida. Você pode começar a conhecer o professor Hélio Couto através de uma playlist minha também no meu canal, que eu começo a falar sobre ele ali. Ele tem um site na internet e tudo. E o Hélio Couto é um homem da mais alta credibilidade em tudo aquilo que ele é e faz. Seria essa a minha contribuição acerca do seu lapso noturno, que trouxe imprescindíveis informações aí para você. Obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.